Na última semana, durante o feriado de Páscoa, nós estivemos reunidos em nosso retiro, refletindo sobre o tema A Vida Cristã Autêntica. Nós passamos ali 3 dias, nós dividimos essa temática em 3 subtemas. Nós refletimos sobre o caráter cristão, um caráter transformado pela ação do Espírito Santo. Nós falamos sobre o fruto do Espírito Santo, o fruto como evidência da vida em Cristo, uma transformação que se torna visível em nós. Nós falamos sobre viver a fé no mundo, a fé aplicada de maneira prática e coerente em todas as áreas da vida. E foi um tempo muito especial para quem estava lá, de meditação, de oração, de edificação por meio da palavra do Senhor, além dos momentos preciosos de comunhão e de alegria juntos, aquela comida saborosa, gostosa, também farta ali, voltamos alguns quilinhos mais cheio, mas foi um tempo gostoso. E à noite nós estivemos aqui, celebramos a Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus. Nós meditamos em Marcos 16, de 1 a 8, a tumba está vazia. E hoje, pela graça de Deus, nós daremos sequência à nossa série expositiva em Atos, intitulada Sereis Minhas Testemunhas. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia ou acompanhar a leitura em Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, nós leremos dos versos 1 a 22. Atos, capítulo 4, de 1 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir
perguntando: o que faremos com esse homem? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhasse, ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado, milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, ó Deus, que foi lida e que será exposta agora. Que o teu Espírito Santo fale conosco. Ó Pai, que o Senhor tenha liberdade de falar no nosso meio. Deus, que possamos entender o texto, ó Pai, e aprender as lições desse texto e praticar na nossa vida, Pai. Não por méritos nossos, mas por meio de Jesus, aquele que tem nos transformado a cada dia. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Nós vimos no capítulo 3 que Pedro e João foram ao templo na hora da reunião de oração e no mesmo instante um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para lá e todos os dias ele ficava sentado perto da porta do templo, uma porta que tinha o nome de Formosa, para pedir esmolas para aqueles que entravam ali. E vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, ele pediu esmola para eles, e Pedro lhes disse: eu não tenho dinheiro, mas em nome de Jesus Cristo o curou. E é interessante, porque imediatamente o homem foi restaurado, o homem se levantou, começou a andar, ele entrou no templo com eles louvando a Deus, e todos ficaram admirados ao reconhecê-los como mendigo de antes. Em seguida, ainda no capítulo 3, nos versos de 11 a 26, Pedro, ele aproveita aquela cena, ele aproveita a atenção da multidão para pregar o evangelho, para explicar o milagre, que o milagre não aconteceu por poder humano, mas pela fé em Jesus. Então ele confronta o povo, mostrando que eles rejeitaram, que eles crucificaram Jesus, que eles mataram o autor da vida, e quem eles mataram? Deus o ressuscitou. E ele afirma então que eles são testemunhas disso. E ao mesmo tempo, ele diz que eles, e reconhece que eles agiram por ignorância, mas que tudo aconteceu conforme o plano de Deus, anunciado pelos profetas. Em seguida, Pedro faz um chamado, Pedro convida eles ao arrependimento, ele convida para que eles se voltem para Deus, para receber perdão, para receber a renovação de vida, para receber as bênçãos prometidas por Deus, e ele mostra que Jesus é o Messias anunciado nas Escrituras, e o meio de quem, pela todas as coisas ou todas as nações seriam abençoadas. E ele exorta então aquele povo a abandonar os seus maus caminhos e a responder à mensagem de salvação. E no texto que nós lemos hoje, nós estamos dentro desse contexto do capítulo 3. Após a cura do paralítico e a pregação de Pedro, nós vemos aqui nos versos 1 e 2 que nós lemos a seguinte cena. Olha o que diz os versos 1 e 2 novamente. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, ou seja, diante dessa cena que eu acabei de narrar, que nós vimos nos capítulos anteriores, chegaram ali os sacerdotes
chegaram ali o capitão da guarda do templo, chegaram ali os saduceus, e eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Aqui Lucas ele destaca 3 grupos importantes que entram em cena. E é fundamental entendermos, ainda que brevemente, quem são esses grupos. O primeiro deles são os sacerdotes, uma figura bastante conhecida por quem lê e conhece as Escrituras. Os sacerdotes eram os líderes religiosos da nação de Israel, eles eram responsáveis pelo serviço do templo, eles ofereciam sacrifício, eles cuidavam das práticas religiosas e eles representavam a liderança espiritual de Israel. Então chega ali os sacerdotes, chega ali o capitão da guarda do templo. E quem era o capitão da guarda do templo? O capitão da guarda do templo era um sacerdote encarregado da força policial do templo, o chefe da polícia, vamos chamar assim, e ele ocupava o 2º lugar na hierarquia depois do sumo sacerdote. Era como se ele fosse o braço direito do sumo sacerdote, e o seu dever era manter a ordem do templo. Era manter em ordem o templo, os arredores do templo, e eles eram responsáveis pela supervisão do culto e pelo sacrifício. E há um terceiro grupo que o texto descreve para nós, que são os saduceus. E os saduceus eram um grupo religioso e político que pertencia à elite judaica, era também ligado ao sacerdócio, tinha grande influência no templo, e embora eles fossem menos numerosos que os fariseus, eles tinham um pouco mais de poder. Eles controlavam as estruturas religiosas da época, mas eles tinham algumas questões teológicas que criavam barreiras para eles. Por exemplo, eles rejeitavam as tradições além da lei de Moisés, ou seja, eles aceitavam apenas como autoridade os livros de Moisés, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles negavam profecias relacionadas ao Messias, eles não criam na ressurreição, eles não criam na existência de anjo. Em geral, eles eram ricos, influentes, mais alinhados com interesses políticos do que os religiosos ali, mas eles tinham importância naquele grupo. E é interessante, porque esse grupo, eles ficam profundamente incomodados. Eles ficam irritados porque os apóstolos estavam ensinando o povo, os apóstolos estavam proclamando que Jesus havia ressuscitado dos mortos, algo que confrontava diretamente, inclusive, a crença dos saduceus. Eu quero que você imagine comigo a cena. Aqueles discípulos, em nome de Jesus, curaram aquele homem que era um paralítico, que era um mendigo, curaram, ele sai louvando a Deus, aquilo gera um burburinho ali naquele ambiente. Pedro aproveita aquela oportunidade para pregar a palavra do Senhor, e aquilo gera uma agitação no templo. Aquilo gera uma agitação naquele ambiente. E aí isso mexe, e isso chama a atenção dos líderes daquela época, isso faz com que a polícia do templo seja acionada, perceba algo diferente, e eles se incomodam com isso. E o verso 3 descreve que, como o horário já estava avançado, eles decidem prendê-los até o dia seguinte. E aqui nós vemos algo marcante, queridos. Porque aqui é a primeira vez em Atos que os seguidores de Jesus eles vão ser presos por causa da pregação do Evangelho. E é interessante porque nós vamos ver ao longo de Atos isso ocorrer inúmeras outras vezes. Mas aqui é a primeira vez. Por outro lado, também é interessante que ao mesmo tempo que o verso 3 diz que eles vão ser presos, porque o horário já é tarde, eles vão passar a noite na cadeia, vamos chamar assim. Olha o que diz o verso 4. Mas muitos do que tinham ouvido a mensagem, creram. Chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000.
Ou seja, mesmo diante da perseguição, o evangelho ele continua avançando. Aquela multidão, após ouvir a mensagem, creu em Cristo e o número de convertidos cresce significativamente. E o texto dá um destaque aqui para os homens, mas ali nós podemos ainda contar mulheres e crianças. E Lucas nos ensina aqui, queridos, uma primeira lição que eu gostaria de destacar. Qual é o método para o crescimento saudável da igreja, queridos? O método para o crescimento saudável da igreja é a pregação fiel do evangelho aos perdidos. Esse foi o método. É assim, a gente fica buscando estratégias, os treinamentos se enchem de pessoas buscando recursos. É interessante que pessoas leem Rick Warren, Uma Igreja com Propósito, Bill Hybels, nos seus livros que falam sobre isso. Outros mais conservadores vão para 9 marcas de uma igreja saudável. Mas todos eles dizem algo importante, pessoal. Não adianta a gente copiar um modelo. A gente precisa ser fiel ao Evangelho, à palavra de Deus. Porque o meio que Deus assim quis para que as pessoas ou a igreja fosse saudável, para que as pessoas se convertessem, é a pregação fiel do Evangelho. A gente pode investir na estrutura, a gente pode estar num lugar estratégico, a gente pode reforçar nosso marketing, a gente pode fazer inúmeras coisas que não necessariamente tem problemas em si nessas coisas, mas o método que Deus estabeleceu para uma igreja saudável é a pregação fiel ao Evangelho. Agora a grande verdade e a grande pergunta para nós é: nós queremos ouvir a pregação fiel do Evangelho? Porque, como eu disse há 2 semanas atrás, é muito mais fácil ouvir que você é o centro do coração de Deus, que Deus te criou para ser cabeça e não cauda, e distorcer os textos bíblicos, do que a gente ser confrontado com a pregação fiel do Evangelho. Porque a pregação do Evangelho nos confronta, me confronta. E muitas vezes a gente não quer ser confrontado em algumas coisas da nossa vida, e aí fica mais fácil a gente maquiar algumas coisas, a gente disfarçar, a gente fazer algumas coisas para que não apareça a evidência daquilo que está errado, mas o meio para o crescimento saudável da igreja, queridos, é a pregação fiel da palavra. Aquela igreja começa a ser perseguida. Ainda 2 discípulos estão presos, ainda que por uma noite, como nós veremos aqui, mas a igreja ao mesmo tempo está crescendo, porque a palavra está sendo pregada. Versos 5 e 7. Passou a noite do xadrez ali de Pedro e João, acabou aquela noite. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. E aí o texto começa a descrever algumas figuras que estavam ali. O fato é que amanhece, reúne-se aquilo que nós conhecemos como Sinédrio, que era a Assembleia Suprema ali, o conselho, o tribunal dos judeus, composto por 71 membros, presidido pelo sumo sacerdote, ou seja, a elite. Ali naquele grupo possivelmente estavam os anciãos. Quem são os anciãos? São os líderes tribais, os chefes de famílias nobres daquele tempo. Ali possivelmente tinha escribas, aqueles que copiavam, aqueles que conservavam, interpretavam a lei. Ali tinham os sacerdotes, os membros das famílias sacerdotais influentes. E Lucas começa a destacar alguns nomes importantes. Anás, o sumo sacerdote, está presente. Caifás, genro de Anás, também está presente. Tem ali João e o Alexandre, de quem não sabemos com certeza ali de quem eles eram, e todos da linhagem ou da família do sumo sacerdote. Enfim, todos os que tinham alguma influência estavam ali. Então eles colocam Pedro e João no centro, e eles começam a pressionar Pedro e João com a pergunta:
Com que poder? Ou em nome de quem vocês fizeram isso? Não é apenas uma pergunta, é um interrogatório. Eles querem saber de onde vem essa autoridade, quem está por trás disso tudo. E Pedro, capacitado pelo Espírito Santo, isso é importante, verso 8, ou cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridade e líderes do povo, visto que hoje vocês estão me chamando, ou estão nos chamando para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante dos senhores. Pedro deixa evidente que eles não pregaram e eles nem realizaram milagres em seu próprio nome. Não é o Pedro e o João. Não é o poder do Pedro e do João. Esse homem foi curado em nome de Jesus Cristo. Eles estão ali num momento tenso e eles exaltam Jesus. Mas olha que interessante, Pedro não está só diante de uma elite religiosa, não está só diante da diretoria da igreja da época, vamos chamar assim, não está diante dos diáconos, no grupo maior da igreja. Pedro está diante do mesmo tribunal que algum tempo antes havia sentenciado a morte de Jesus. Em outras palavras, eles estão diante dos homens que mataram Jesus. E mesmo depois de uma prisão, e mesmo depois sabendo que poderiam receber a mesma sentença, com a autoridade que vem de Deus, eles dizem: nós fazemos tudo isso em nome de Jesus, a quem os senhores crucificaram. Aquele homem que vocês estão questionando, que causou todo esse alvoroço aqui, ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo. Que Jesus? Aquele que vocês mataram numa cruz e Deus ressuscitou dos mortos. É pelo nome dele que este homem está na presença de vocês, saudável e curado. E olha que interessante, se você está acompanhando essa série, talvez isso te chamou a atenção, porque é a terceira vez que Pedro vai usar a expressão Jesus Cristo, a quem crucificaram e Deus ressuscitou. Olha o que diz Atos 2, versos 23 e 24. Atos capítulo 2, versos 23 e 24. Olha o que diz: este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Atos 3,15, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Agora olha que mais interessante, queridos. Eles estão diante de um grupo chamado saduceus, que não cria na ressurreição, que não criam na vinda do Messias, e olha o que eles falam: Deus o ressuscitou. Isso mexe, porque isso fere algo central para eles. Eles não acreditavam nisso, queridos. A ressurreição de Jesus, queridos. Eu falei sobre isso a semana passada. É fundamental, porque, entre outras coisas, ela testifica a sua divindade. Ela proclama a sua vitória sobre o pecado, sobre os poderes das trevas, sobre a morte. Ela assegura a eficácia da sua obra redentora. Ela evidencia a realidade do reino futuro. E Pedro, mais uma vez, está preocupado em voltar a atenção das pessoas para Jesus, o Senhor ressurreto. Ele tira de cena, queridos, a evidência do milagre.
Ele tira de cena eles como personagens que ganham protagonismo ali. Eles colocam a evidência em Jesus. E ele continua fazendo isso. Olha o que ele diz sobre esse Jesus. Quem é esse Jesus? Aqueles que vocês mataram, Deus os ressuscitou, mas esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. A grande pergunta para nós aqui, eu vou ser simplista, mas o que é a pedra angular? A pedra angular era a principal pedra de uma construção. Eu não sou muito bom em construção não, tá, pessoal? A única vez, já falei aqui, que eu tentei construir uma casa, quando eu e a Daísa éramos noivos, nós fizemos o orçamento, vimos o quanto ia ficar só o alicerce, a gente vendeu o terreno e comprou um apartamento. Né, para vocês verem como a gente é bom em construção. Mas a pedra angular é como se fosse uma pedra que, dependendo do contexto, era colocado no canto do alicerce e dava um alinhamento a toda a estrutura da construção. A pedra era uma das pedras, ou a pedra mais importante, que dava estabilidade, dava direção à construção. Eu não sei como fazer analogias com isso, mas eu imagino você colocando aquela que nós construímos a parede em cima, não é a viga e nem a coluna. Como que é aí, para quem pode me ajudar? Oi? Baldrame? Então, imagina você fazendo o baldrame e ele ficar assim. Ó. Imagina o pedreiro depois colocando tijolo assim. A pedra, não é isso, estou só ilustrando com vocês, mas é a pedra que dava um alinhamento. Era a pedra que era importante, ela colocava tudo, mas ela também estava num lugar que pegava todos os cruzamentos, assim vamos dizer. Ou seja, era a pedra que sustentava, era a pedra que orientava, ela era a pedra que dava unidade a todo o edifício. Sem ela a construção ficava comprometida. Ninguém constrói uma parede, até eu que sou leigo, como eu disse, em cima de um barro. A gente faz o fundamento, a gente estabelece, essa pedra direcionava essas coisas. E Pedro, ele não cita isso aleatoriamente, Pedro não tem um insight, não é só uma capacitação do Espírito Santo, é algo que é uma capacitação do Espírito Santo, mas que leva Pedro a fazer uma citação bíblica. Salmo 118, verso 22. Olha o que diz o Salmo 118, verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pedro está diante daquela pressão citando a Bíblia. Os líderes religiosos rejeitaram a pedra. Rejeitaram Jesus crucificando. Deus exaltou Jesus fazendo dele o fundamento da salvação. Aquilo que foi rejeitado pelos homens foi exatamente o que Deus escolheu como fundamento principal. Aquilo que vocês rejeitaram é o fundamento de tudo que nós estamos vivendo aqui. Jesus é o único Salvador que pode dar ao homem vida eterna. E Pedro continua afirmando que a salvação está somente nessa pedra angular. Olha o verso 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devemos ser salvos. Pedro, ele faz uma transição da cura. Esse homem está aí curado diante de vocês, e ele começa então a evidenciar a salvação em Jesus, o fundamento daquilo que está acontecendo, que é Jesus. Porque a cura desse homem é uma ilustração da salvação que é oferecida a todos em Cristo. Jesus é o único Salvador. Aqueles judeus precisavam compreender a sua necessidade de salvação. Aqueles judeus precisavam compreender a sua necessidade de livramento do poder, do castigo do pecado. Queridos irmãos, aqueles líderes religiosos, eles conheciam as Escrituras. Eles tinham posição, eles tinham influência, mas ainda assim rejeitaram Jesus. Eles não tinham as suas vidas firmadas em Cristo.
Cristo, eles rejeitaram a sua palavra, eles rejeitaram o seu senhorio, eles rejeitaram a sua obra, a sua morte e ressurreição. Jesus não era o seu fundamento, Jesus não era a sua pedra angular, Jesus não era a pedra de direção, Jesus não era a pedra de sustento. E a grande questão, queridos, é que muitos hoje vivem da mesma forma. Até tem algum conhecimento de Deus, até vêm na igreja, até são filhos de crentes, mas a sua vida ainda não está firmada, a sua vida ainda não está alicerçada em Jesus. E a grande verdade é que se Cristo não for a pedra angular da sua vida, então toda a sua construção, mais cedo ou mais tarde, ela pode ruir. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos crer em Jesus para sermos salvos do pecado e das suas consequências eternas. Não adianta, queridos, bater cartão na igreja todo domingo e ainda assim não ter Jesus como fundamento da sua vida. Não adianta fazer todas as práticas religiosas, porque você aprendeu de alguém e ainda assim não ter Jesus. É possível? É! Eu estava falando com um grupo hoje, na sala de novos. Pessoal, ser crente hoje é legal. Não tem mais pressão nenhuma. A igreja se tornou um ambiente gostoso. Em alguns lugares é um ambiente até luxuoso. Ser crente é legal. Mas a grande questão é ser crente ou é se frequentar um ambiente gostoso? Eu não estou dizendo com isso, queridos, que a igreja não tem que ser um ambiente gostoso, agradável, de bons relacionamentos. Eu estou dizendo é que muitas vezes nós nos prendemos nisso e nós esquecemos do fundamento. E o fundamento é Jesus. A gente joga bola, pessoal. Tem uns aqui que não jogava bola antes. Não, estou olhando para uns ali. Tinha que usar o terno para jogar bola e pedir a bênção do pastor. A gente joga bola, a gente brinca, a gente se diverte, a gente vai um na casa do outro, a gente tem tempos agradáveis, a gente tem acampamento, a gente tem brincadeiras, a gente cria liberdade com um irmão ou outro, mas ainda assim, se Jesus não for o nosso fundamento, nós não somos crentes. Nós somos adeptos de uma igreja. Nos versos seguintes, 13 e 14, aqueles homens ouvindo Pedro e João falando, eles ficam admirados. Talvez eles percebem o sotaque, talvez eles percebem a forma que eles estão se expressando, mas eles se identificam que eles eram leigos. Eles tinham pouca educação formal e teológica. Você deve se lembrar, eu li esse texto hoje de manhã, pegando o que a irmã Luciene pregou na quarta e propositalmente já introduzido o que eu ia falar hoje. Você deve se lembrar que Pedro e João eram pescadores. Possivelmente eles sabiam ler e escrever, mas eles não tinham uma escolaridade teológica formal. Eles não eram estudiosos que haviam completado a sua graduação, o seu mestrado, o seu doutorado em teologia, na faculdade judaica da época, nas escolas rabínicas da época. Eles não tinham cargos importantes nos círculos religiosos da época. Como era possível aqueles homens simples trazerem uma mensagem tão poderosa? E essa era a questão. Mas no final do verso 13, e aqui eu quero ser mais prático, descreve algo muito importante. Olha o que diz o final do verso 13. Vamos ler o 13 todo. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados. E o que eles reconheceram? Que eles haviam estado com Jesus. Eles se deram conta que esses homens haviam estado com Jesus
E quando viram o ex-aleijado ali curado na frente deles, nada tinham a dizer contra eles. E o ponto aqui é que eles reconhecem o que é mais importante. O mais importante, queridos, não era a formação teológica. O mais importante não era a escola que eles estudaram da época. O cargo no círculo religioso. Eles reconheceram que eles haviam caminhado com Jesus. Eles perceberam algo além do natural. Eles perceberam que aqueles homens carregavam as marcas de Jesus. Porque quando eles olham para Pedro e João, queridos, eles percebem a mesma coragem, eles percebem a mesma autoridade, eles percebem a mesma firmeza, a mesma convicção que eles viam em Jesus. E ao mesmo tempo eles estão diante de uma prova incontestável. O homem que antes era paralítico, agora estava curado ali do lado deles. Eles não têm o que dizer contra. E aqui nós podemos fazer uma aplicação. Será que as pessoas conseguem reconhecer? Será que as pessoas conseguem visualizar Jesus em nós? Não os títulos teológicos, não o cargo na igreja, não o tempo de igreja, não a denominação, mas sim alguém que anda com Jesus. Alguém que vive como Jesus, alguém que fala como Jesus, alguém que reage como Jesus, alguém que anda com Ele de forma real, carrega na sua vida as marcas de Cristo. Eles reconhecem isso, queridos. E o importante é a gente lembrar de quem era Pedro, principalmente. Aquele cara. E eu quero ressaltar isso, que prometeu dar a vida por Jesus, mas ficou morrendo de medo quando perguntaram se ele conhecia Jesus. Agora com o Espírito Santo capacitando. Agora, alguém que foi tratado por Jesus é alguém cheio de autoridade e que carrega a marca de Jesus. Não é alguém que fala, eu conheço você, você estava... Não, eu estou vendo o seu sotaque, eu acho que você estava... Não. Ele precisa escutar um galo cantar para se apavorar. Não. E ver o olhar de Jesus de longe, penetrando dentro dele, chorando amargamente. Aquilo mudou a sua vida, queridos. Porque agora é o Pedro, que diante daquele grupo, vai dizer, é em nome dele que eu estou curando. É em nome dele que há salvação. É em nome dele que há ressurreição. É em nome dele que há vida. É o mesmo Pedro, que eles olham e eles reconhecem as marcas de Jesus. Ou seja, aquilo que vinha de Jesus, aquilo que eles viram em Jesus, eles veem nesses homens. E a grande questão para nós é, será que as pessoas estão vendo Jesus em nós? Ou será que as pessoas só sabem que a gente participa de uma igreja legal? A gente tem um grupo de amigos, a gente joga bola junto, a gente come junto, não tem nada problema nenhum com isso, queridos. A gente faz um monte de coisa junto, mas às vezes as pessoas não veem Jesus. Eu oro para que nós sejamos conhecidos aqui em Caucaia como aqueles que andam com Jesus. As pessoas olhem para nós no supermercado e falam, uau, não é aquele crente. Que as pessoas olhem para nós nos comércios de Caucaia e percebam pessoas diferentes. Que as pessoas olhem para você que estudou aqui em Caucaia e falam assim, não era aquele bagunceiro da escola? Era. Porque Deus está fazendo algo novo. As pessoas sentam aqui e falam, nossa, era aquele cara lá, olha, tocando. Nada contra o Tiago, tá, Tiago? Não é você como exemplo. Mas era aquele menino lá. Olha agora tocando bateria. Tem até, olha o que Jesus fez na minha vida. Agora eu sou até um baterista. Né? As pessoas percebam isso em nós, pessoal. Uma transformação. Que não é o baterista, é Jesus. Não é o tecladista, é Jesus. Não é o pregador, é Jesus. Que as pessoas percebam isso em nós. E a partir do verso 15, as autoridades pedem que Pedro e João se retirem por um momento, saiam aqui da reunião, não quero mais falar com vocês.
nós vamos discutir aqui a situação. Sabe aquela assembleia de igreja batista? Onde aquele que está exposto diante do problema se retira e todo mundo fica discutindo o que vai fazer com a situação? É mais ou menos isso, né? Saiam daqui, nós vamos discutir a situação. E o que fica evidente nessa conversa é algo muito significativo. Eles reconhecem que um milagre real havia acontecido. Não tem como negar. Aquele homem agora anda. E o próprio texto mostra que eles admitem que toda a cidade, ou seja, outras pessoas já estão sabendo. Não há como negar o que tinha sido feito. Ou seja, eles não estavam diante de uma dúvida, eles estavam diante de uma evidência. E a evidência é algo muito importante em situações como essa, pessoal. Eu fui auditor. E uma coisa que o auditor gosta é de evidência. É aquilo que vai evidenciar que o que você está argumentando está correto. E aqui eles têm uma evidência. Mas mesmo assim, em vez de se submeterem à verdade, o coração deles permanece endurecido. Então a preocupação não é isso vem de Deus, o que Deus está fazendo no nosso meio. A preocupação passa a ser como nós vamos impedir que isso se espalhe. Como nós vamos guardar esse segredo? E é exatamente isso que eles decidem fazer. Verso 17. Eles chamam o Pedro e João de volta, a cúpula já se reuniu, pode voltar para a assembleia, e eles tentam conter o avanço da mensagem. E verso 18, perdão. Eles chamam Pedro e João e lhes dão uma ordem. Vai comigo para o verso 18. Então, chamando-os novamente, ordenaram-nos que não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Ou seja, decidimos. Nós vamos livrar vocês estão de boa, vão sair daqui. Nós vimos o que aconteceu aqui, vamos abafar, mas não continue falando. E nem continue ensinando em nome de Jesus. E é nesse cenário de pressão e de oposição e de tentativa de silenciamento que surge a resposta de Pedro e João, e que é linda. Né? Porque é uma resposta corajosa, firme e cheia de convicção. Versos 19 e 20. Mas Pedro e João responderam, diante daqueles 71, 72 que estavam ali, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles desafiam aquele grupo de líderes judeus a julgar se seria justo diante de Deus eles obedecerem a eles ou a Deus, porque eles não poderiam deixar de falar a respeito daquilo que eles viram e ouviram. A questão aqui, queridos, gira em torno daquilo ou de quem deveria ser obedecido. Devemos obedecer a Deus ou a vocês, seres humanos? Ou seja, eles não estão apenas defendendo uma ideia, eles estão testemunhando uma realidade que transformou sua vida. Eles viram Cristo, eles andaram com Cristo, eles ouviram Cristo, eles foram transformados por Cristo. E eles reconhecem que a autoridade de Deus está acima da autoridade dos homens. E que eles precisam desobedecer aqueles líderes para obedecerem a Deus. Porque eles só podem obedecer à voz do Senhor, custe o que custar. Quem era esse grupo? O grupo que matou Jesus, que condenou Jesus. Quem era esse grupo? O mesmo grupo que deixou eles uma noite na prisão. E mesmo assim, eles saem dali dizendo, eu não vou deixar de testemunhar. Os apóstolos cheios do Espírito Santo têm de falar, ensinar e proclamar as boas novas de Jesus Cristo. Queridos, será que nós estamos preparados, como os discípulos estavam, quando nós tivermos que escolher entre a obediência àqueles que ordenam o pecado ou a obediência a Cristo? Será que estamos preparados para permanecermos fiéis, mesmo quando isso custa algo? Quando nós somos pressionados, quando for mais fácil se calar,
Quando obedecer a Deus significar ir contra a opinião, a cultura, as autoridades humanas, a fidelidade de um discípulo de Jesus, queridos, se revela nesses momentos. Quando estamos diante da questão obedecer a Deus ou obedecer aos homens. Não está diante do futebol, não está diante do culto de domingo, não está diante da aula da EBD, não está diante do comer junto, não está diante da socialização, está lá no mundo. Quando você é pressionado para negar a sua fé. Quando colocam a oportunidade diante de você. Existe um princípio, queridos, essencial para nós cristãos. Nós devemos sempre obedecer às nossas autoridades superiores. Apenas com uma exceção. Quando essas autoridades nos ordenem a fazer alguma coisa que Deus proíbe, ou nos proíba de fazer algo que Deus ordena. Nós devemos sempre obedecer às nossas autoridades. Os jovens falaram isso sobre a EBD hoje. Né? Obedecer os adolescentes, obedecer o professor, mesmo quando o professor não é o professor que você gosta. Mas quando nós devemos desobedecer, queridos? Quando essas autoridades nos ordenam a fazer alguma coisa que Deus proíbe. Quando ela nos proíbe de fazer algo que Deus ordena. Se qualquer autoridade debaixo do céu vem para um cristão e os proíbe de orar, de pregar, de adorar, de servir, de cultuar, de dizimar ou fazer qualquer coisa ordenada por Deus, eu e você devemos desobedecer. Eu quero pegar um exemplo do R6 Pro no seu comentário sobre Atos, que ele diz assim: há situações em que a obediência a Deus exige uma posição firme, mesmo dentro de relacionamentos de autoridade. Quando uma ordem vai contra a vontade clara de Deus, a fidelidade ao Senhor deve prevalecer. E ele diz assim, abre aspas: se o marido disser à esposa, eu quero que você ganhe uma renda extra para nós, tornando-se prostituta, ela não somente deve desobedecer, mas ela não somente pode desobedecer, mas deve desobedecê-lo. Inversamente, se a mulher for casada com um incrédulo que lhe diz, você não deve ir à igreja na quarta-feira à noite e participar do coral, o que deve fazer a esposa? E aí ele continua, ela deve ficar em casa, porque Deus não ordena, desculpa irmão Hélio, Deus não ordena em nenhum lugar que as mulheres cantem no coral. Eu peço isso, mas eu não posso exigir isso. Mas se o marido diz, ainda no espru aqui, para sua esposa, você não tem permissão para ir à igreja no dia do Senhor e participar da adoração comunitária do povo de Deus, ela não somente pode desobedecer, mas ela deve desobedecê-lo. Porque Deus ordena que ela esteja na Assembleia dos Santos. Entenderam qual é a lógica dele? Tem coisas, queridos, que Deus não escreveu e não falou em lugar nenhum. Mas tem coisas que Deus estipulou. Aqui não é nada contra o coral, tá, pessoal? Estou lendo aqui a citação dele, pelo amor de Deus. Mas o problema é que a gente vive num tempo hoje. E aí eu quero fazer uma crítica para o tempo que nós vivemos. Que a gente vem para o coral, ou qualquer outro ensaio, e a gente gosta de fazer muita coisa para Deus, mas a gente não vem no domingo, que é a nossa obrigação de estar aqui como uma comunidade. Aí mais uma vez o irmão Hélio me perdoe, ou qualquer líder. Se você tiver que estar no coral ou no culto de domingo, o que você escolhe? No ensaio do coral ou no culto de domingo? No culto de domingo. A reunião do povo de Deus. Mas o que ele está dizendo aqui é que existem situações, queridos, que a gente precisa se posicionar. Nós devemos fazer tudo para sermos submissos, mas há momentos em que o cristão tem que dizer não. Mas muitas vezes o grande problema é que aqueles que se denominam cristãos não adotam uma cosmovisão, uma visão de mundo cristã.
São pessoas que possuem religiosidade, têm uma inclinação por Jesus, mas as suas opiniões, as suas posturas e as suas decisões não são baseadas no que Jesus e os apóstolos ensinaram e que está registrado nas Escrituras. Os seus pensamentos, os seus comportamentos e decisões são pautados nos princípios do mundo em que vivemos. Deixa eu ver o que diz o meu horóscopo no dia de hoje. Desculpa, queridos. Isso não é para cristão. Deixa eu ver o que diz a palavra do Senhor no meu coração. Inclusive quando eu disser lá, abandone o pecado. Inclusive quando eu disser algumas palavras duras que façam você ser corrigido. O verdadeiro discípulo não vive guiado pela pressão do mundo, mas pela palavra de Deus. E quando chega o momento da decisão, ele já sabe de antemão, custe o que custar, eu vou obedecer a Deus. Eu vou obedecer a Deus. Como nós precisamos de crentes que se posicionam hoje dessa forma. Por que você não vai fazer? Não vou fazer, porque isso desobedece a Deus. Por que você vai fazer? Eu vou fazer, porque isso honra a Deus. A gente precisa aprender a se posicionar, queridos. A gente é muito adaptável, sociável. Os nossos linguajar muda do lugar que nós estamos. Não pode. Não pode. A gente tem que ter uma única postura. E a nossa postura é de um discípulo de Jesus. Não importa se na igreja, não importa se no colégio, na faculdade, no trabalho. É um discípulo de Jesus. O texto termina dizendo que as autoridades intensificam as ameaças, mas eles acabam liberando Pedro e João, pois eles não tinham base para mantê-los presos, especialmente diante do milagre evidente e da reação do povo que glorificava a Deus. O homem curado, já com mais de 40 anos, era uma prova incontestável do que havia acontecido. Porque mesmo diante da oposição, queridos, Deus preserva os seus servos. A oposição não vai parar, nós vamos ver isso a partir de agora. Mas ainda assim, naquele momento, eles permanecem firmes. Diante de quem, queridos? Diante do grupo que crucificou Jesus. Eu quero caminhar para a conclusão dessa mensagem. Destacando que eu penso que quando Pedro e João estavam a caminho da prisão, eles devem ter se lembrado e ter sido encorajado pelas palavras de Jesus. Por exemplo, lá em Marcos, capítulo 13, versos 9 a 11. Olha o que Jesus disse para eles. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais. Vocês serão açoitados nas sinagogas, por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações, sempre que forem presos e levados a julgamento. Não fiquem preocupados com o que vão dizer. Diga tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o meu Espírito Santo. Queridos, é compreensão da obra de Jesus neles. Jesus já havia dito isso para eles, eles vacilaram em algum momento, mas agora eles entenderam. Porque mesmo diante da oposição, o evangelho não para. A prisão, as ameaças e a pressão não foram capazes de impedir o avanço da palavra de Deus. Pelo contrário, enquanto os homens tentam calar a mensagem, Deus continua salvando vidas. Pedro e João deixam muito claro que não é sobre eles. Jesus é o centro de tudo. Ele é o Cristo ressuscitado, a pedra angular rejeitada pelos homens, exaltada por Deus. Ele é o único Salvador. Deus usa pessoas simples, homens comuns, mas que tinham algo essencial. Eles haviam estado com Jesus. E isso fez toda a diferença.
Queridos, eu dou aula, eu estudo, eu leio sobre hermenêutica, ou interpretação bíblica, ou homilética, que é a pregação bíblica, seja lá o que for. Eu sei identificar uma pregação expositiva, uma pregação temática, uma pregação textual. Eu sei identificar as técnicas sobre isso, mas não existe nada mais gostoso do que você ouvir um irmão que mesmo que não passou por nenhuma sala de teologia, você vê as marcas de Jesus na pregação de Cristo. Não existe nada mais gostoso de você ver um irmão que passou por todas as salas de teologia, mas você vê as marcas de Jesus na vida dele. Porque não é sobre nós, é sobre Jesus. Não é sobre o meu título, não é sobre a minha posição, é sobre Jesus. E quando Jesus é glorificado, não importa se é uma pessoa simples ou se é uma pessoa acadêmica, Deus usa nos meios e da forma que Ele deseja usar. A fidelidade, por fim, se revela justamente nos momentos de pressão. Quando nós somos confrontados. Quando nós somos tentados a nos calar. Quando obedecer a Deus custa alguma coisa. É nesse momento que fica evidente a quem realmente pertencemos. É quando você precisa dizer não. É quando você, num relacionamento de namoro que Deus não aprova, você não tem coragem de terminar. É quando você, diante de situações e pressões no seu trabalho, que colocam e testemunham mal de Cristo Jesus, você diz, não, eu não vou entrar nisso. A minha pergunta para nós é, será que de fato nós estamos firmados em Cristo? Será que as pessoas conseguem perceber pelas nossas atitudes e testemunho que nós somos discípulos de Jesus? Será que nós estamos dispostos a permanecer fiéis, mesmo quando isso custa algo? Que Deus nos ajude, queridos, a não sermos apenas ouvintes da palavra, mas homens e mulheres obedientes e que andam como Ele andou. E que assim como Pedro e João, vivem de tal maneira que fica evidente para todos. Eles estiveram com Jesus. Essa é a mensagem dessa noite, queridos. Eles estiveram com Jesus. E aqueles que estiveram com Jesus, e aqueles que foram marcados por Jesus, e aqueles que foram alcançados pela graça de Deus por Cristo Jesus, e aqueles que se renderam diante de Cristo Jesus, e aqueles que pertencem a Cristo Jesus, e aqueles que foram introduzidos no corpo de Cristo Jesus, e aqueles que batizados fazem parte da igreja de Cristo Jesus, são convidados a sentar à mesa e participar desse momento. Para quem que é esse momento? Para aqueles que são batizados, para aqueles que estão em comunhão com a sua igreja local, para aqueles que são discípulos de Jesus, para aqueles que têm a marca de Jesus.